Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor David Moraes. E na aula de hoje a gente vai dar mais um passo no estudo do dimensionamento de tubulações de água fria. Nas últimas aulas a gente seguiu aquela cadeia para o estudo de tubulações de água fria, desde o reservatório, barrilete, colunas de distribuição, ramais, subramais, enfim. E na aula de hoje a gente vai partir para o dimensionamento de fato. Tem sido enfatizado desde as primeiras aulas, a gente utiliza a NBR 5626, a NBR 5626 é a norma da ABNT utilizada para o dimensionamento de tubulações de água fria. Como a gente vai perceber, a norma, em um dos anexos da norma, vai trazer uma tabela de pesos relativos para cada tubulação e para cada acessório da tubulação, e esses pesos relativos eles vão servir justamente para o dimensionamento. Na aula de hoje, nosso objetivo é apresentar para vocês um passo a passo mais simples, que não exija um projeto hidráulico mais robusto, mas que esteja abalizado pela norma NBR 5626, tá? Em que consiste esse método? Bom, estou apresentando aqui para vocês, e vocês vão ter acesso a um desenho de vista isométrica mais apresentável, por assim dizer, nas notas de aula, mas aqui a gente tem uma vista isométrica onde a gente tem uma planta baixa de um banheiro, a gente tem a pia, tem também bacia sanitária, chuveiro, e correspondente a essa planta baixa a gente tem as tubulações de água fria. A gente tem uma tubulação que sai do reservatório, registro aqui do barrilete, e ela vem descendo, alimentando o chuveiro, alimentando o ponto de utilização da bacia sanitária e o ponto de utilização da pia. Então, com uma vista isométrica de um projeto hidráulico, nós temos condições de aplicar um método para o dimensionamento dessas tubulações. Esse método é conhecido como pesos relativos. O que nós vamos fazer é um cálculo dos pesos relativos. E em que consiste esse método? Como falei para vocês, a norma vai apresentar aqui para a gente, vocês vão ter acesso a esse arquivo nas plataformas virtuais da disciplina. Para cada aparelho sanitário, essa norma vai apresentar um peso, uma carga que vai interferir no projeto hidráulico, e para suportar essa carga você vai precisar de um diâmetro de tubulação correspondente. Então, o cálculo dos pesos relativos ele pode ser feito de pelo menos duas maneiras. Uma que eu vou mostrar para vocês e que envolve o projeto hidráulico, e outra que é a mais simples, que a gente vai utilizar aqui dentro do contexto da disciplina. O método 1 consiste em associar vazão ao peso relativo. Para cada peso relativo, você vai associar uma vazão, e essa vazão vai entrar no projeto hidráulico. Então, por exemplo, a norma exibe aqui para a bacia sanitária, você vai ter uma vazão de projeto de 0,15 litros por segundo e um peso relativo de 0,3.
Já para uma válvula de descarga, como a gente sabe, esse peso que eu falei anteriormente foi para a caixa de descarga. Já para a válvula de descarga, como a gente sabe, o acionamento por válvula é um acionamento que exige uma vazão muito maior. Você vai ter vazão de projeto de 1,7 litros por segundo e um peso relativo de 32. Olha a diferença. Caixa de descarga, peso 0,3, válvula de descarga, peso 32. Então, a cada um desses pesos, o que é que vai acontecer? Vai se somar os pesos de cada trecho e a soma dos pesos relativos é convertida na demanda da tubulação. Ou seja, tenho aqui a vazão vai ser igual a 0,3 vezes a raiz do somatório dos pesos. Não precisa se assustar, a gente não vai trabalhar por enquanto com essa fórmula aqui, tá bom? O que é que isso quer dizer? Do trecho aqui da bacia até um pouquinho antes do lavatório até um pouquinho antes da bacia, a gente só tem apenas a vazão aqui nesse trecho correspondente ao lavatório. Então eu vou associar um peso e uma vazão relativa. Já se a gente tomar do trecho agora daqui, já depois da bacia sanitária e um pouquinho antes do chuveiro, a gente vai ver que daqui para trás a gente vai ter agora o peso tanto do lavatório quanto da bacia sanitária. Então eu vou somar esses pesos, o somatório desses pesos eu vou jogar nessa fórmula para encontrar a vazão relativa, tá bom? Essa é uma das maneiras. Um método mais prático que é fornecido dentro da bibliografia básica da disciplina Carvalho Júnior é associar diâmetro da tubulação ao peso relativo. Então agora a gente já determina diretamente o peso relativo através de uma tabela lá disponível na bibliografia básica da disciplina Carvalho Júnior, onde ele vai dar um ábaco simplificado em que a gente associa o somatório dos pesos não à vazão, mas diretamente ao diâmetro. Vamos ver como é que isso acontece, tá? A primeira coisa que a gente deve fazer é identificar os trechos. Perceba que aqui a gente vai ter um trecho A, B, um trecho que começa no ponto de utilização do lavatório e vai um pouquinho antes da bacia sanitária. A gente tem um trecho BC. Esse trecho, perceba que quando a gente delimita um trecho, a gente sempre pega o que tiver do último ponto para trás. Então, como o ponto C é um pouquinho antes aqui do chuveiro, do ponto C para trás a gente tem o peso da bacia mais o peso do lavatório. E aí a gente tem também um trecho CD, sempre pegando do último ponto para trás. Então, do último ponto para trás a gente tem ponto de abastecimento, o ponto de utilização do chuveiro, o ponto de utilização da bacia e o ponto de utilização do lavatório. E finalmente a gente tem o trecho D, que vai do reservatório para baixo. A gente não vai ter, nenhum acréscimo de peso, visto que do ponto E até o ponto A a gente vai ter os mesmos pesos do ponto D ao ponto A: chuveiro, bacia e lavatório.
Depois que a gente identifica os trechos, o próximo passo é identificar os pesos. Vamos lá então. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Tomando aqui o trecho AB, eu pego tudo que tiver do ponto B para trás. Então do ponto B para trás a gente tem o que? Tem um lavatório. Quando a gente olha aqui na NBR 5626, a NBR 5626 vai dizer o seguinte para a gente. Vai dizer que a pia vai ter um peso de 0,7 aproximadamente, 0,7 com uma torneira com torneira ou misturador vai ser um peso de 0,7. Se a gente tomar agora do ponto o trecho BC, então tomando o último ponto para trás, a gente vai ter, além da pia, a gente vai ter o peso da bacia. Então a gente vai ter 0,7, que é o peso do lavatório, mais o peso da bacia sanitária, com a caixa de descarga, mais 0,3. Quando a gente vai agora para o trecho CD, pegando o último ponto aqui para trás, a gente vai ter o peso do chuveiro, o peso da bacia e o peso do lavatório. 0,7 mais 0,3 mais o peso do chuveiro. O chuveiro ou ducha tem um peso de, vou botar aqui uma ducha, tá bom? Vou chamar isso aqui de ducha, porque tem pesos diferentes. Ducha e chuveiro elétrico tem, aliás não, chuveiro elétrico, ducha lá fora. Então o peso de um chuveiro elétrico é de 0,1. E o trecho é desse, a gente pegando o ponto E aqui para trás, a gente vai ter chuveiro, bacia sanitária e lavatório, ou seja, a gente não vai ter alteração nos pesos relativos. 0,7 mais 0,3 mais 0,1. Depois de identificados os trechos e os pesos, o próximo passo agora é identificar o diâmetro, que nesse caso é dado em milímetros. E aí você vai ver lá no Carvalho Júnior e traz um ábaco em que ele dá para uma faixa de pesos qual vai ser o diâmetro correspondente. Por exemplo, de 0 a 1,1 deve-se adotar um peso, para um peso de 0 a 1,1 deve-se adotar um diâmetro de 20 milímetros. Então aqui a gente tem um peso de 0,7, está dentro dessa faixa de 0 a 1,1. Então vamos adotar um diâmetro de, vou botar de outra cor aqui, vamos adotar um diâmetro de 20 milímetros. No trecho BC, o trecho BC diz 0,7 mais 0,3 vai dar 1, né, minha gente? Então 1 também está dentro desse trecho de 0 a 1,1. Consequentemente, no ábaco aqui do Carvalho Júnior, 20 milímetros também. Já no trecho CD, a gente tem 0,7 mais 0,3 mais 0,1, que dá 1,1. Também está dentro dessa faixa. A gente pode adotar, nesse caso aí, de 1,1, ou a gente pode adotar de 0 a 1,1, ou a gente pode adotar, sempre arredondar para cima, né? De 1,1 a 3,5 você pode adotar uma tubulação de 25 milímetros. Aqui também, no trecho ED, a gente tem 1,1, logo está dentro dessa faixa de 1,1 a 3,5, então a gente vai ter diâmetro de 25 milímetros. Viu como é fácil?
que a gente precisa para dimensionamento de tubulações de água fria. Nesse método mais simplificado, a vista isométrica, que é o que já está disponível nas questões que eu vou passar para vocês, e o cálculo dos pesos relativos. Como é que a gente pode fazer isso? Identificando os trechos, calculando os pesos, sempre pegando o último ponto e tudo que tiver atrás desse ponto e associando a cada peso um diâmetro através desse ábaco que está disponível na bibliografia básica da disciplina, tá bom? Quais são as ressalvas que eu faço questão de deixar por último? É que esse tipo de tubulação que a gente está dimensionando não é tubulação para aplicações em edificações de uso intenso, teatros, escolas. Então, por isso a gente pode adotar esse cálculo esse projeto hidráulico mais simplificado. Quando você parte para um projeto de escola, projeto de teatro, de uso intenso da instalação de água fria, aí é preciso um outro método para o dimensionamento do projeto hidráulico, tá bom? Bom, gente, então por hoje é isso. Eu vou disponibilizar para vocês uma atividade dirigida que vai seguir esse mesmo passo a passo. Eu peço que vocês se comuniquem através das plataformas virtuais, caso haja alguma dúvida. Eu vou estar aqui à disposição de vocês para que durante esse período que a gente está passando de isolamento, a gente possa cada vez mais evoluir na nossa formação profissional, tá bom? Então tenham bons estudos para vocês, tudo de bom. Estou aqui à disposição seja aqui no canal, nos comentários ou também nas plataformas virtuais, está aqui também para ajudar na formação de vocês. Tudo de bom e até a próxima!